Três dos países mais importantes do mundo muçulmano assinaram um pacto militar que diz uma coisa só: ataque a um é ataque a todos. A imprensa já vem falando aí de uma OTAN sunita, mas eu quero ir um pouco além e fazer algumas provocações sobre isso. Se você chegou aqui agora, meu nome é Ashraf, você pode me chamar de Ash, sou internacionalista, mestrando em estudos estratégicos internacionais, venho há algum tempo já fazendo conteúdos nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, e aqui quero fazer uma análise com vocês sobre esse tema. Já assina o canal, ativa as notificações para você ficar sempre aí por dentro. Antes de aprofundar, é importante que você saiba que esse acordo, na verdade, ele expande um acordo que já estava sendo costurado em 2025, só que agora com os turcos. E eu peço que você guarde essa informação, porque mais à frente eu vou trazer ela de novo. O que acontece? Estamos falando de três países poderosos. Um, em termos de energia, que é a Arábia Saudita, também abriga Meca e Medina. Outro, em termos militares, que é a Turquia, que faz parte da OTAN. E o terceiro, que é o Paquistão, que, enfim, tem armas nucleares. Só que a primeira coisa que eu pensei ao ler esse acordo, a ler esse comunicado aí que eles fizeram desse pacto, exemplo, a Índia ataca o Paquistão, tá? A Índia é parceira da Arábia Saudita, da Turquia. Eles vão entrar contra a Índia. Os Houthis atacam os sauditas. Os turcos vão entrar contra o Iêmen, ou o Paquistão vai entrar nessa história, sabendo que o Paquistão tem alguma relação com o Irã, e sabendo que a Arábia Saudita no Oriente Médio, mundo árabe, e sabendo que a Arábia Saudita no mundo árabe, mundo muçulmano, divide ali uma zona de influência com o Irã. Será? E aí que tá um ponto que não ficou claro para mim. Se um ataque a um é ataque a todos, o que isso significa? O que vem disso? Porque não está especificado, não está claro quais são as obrigações de cada país. Não está claro o que eles vão fazer. Eles dizem que esse comunicado não é para atingir ninguém, não é com o objetivo de fazer uma ameaça a alguém, mas é um recado. É um recado que eles estão se mobilizando para se defender. Um ponto muito importante: esses três países são aliados dos Estados Unidos. Um outro ponto que eu acho muito pertinente, que eu já venho falando aqui bastante: a Arábia Saudita tem uma relação com os Estados Unidos muito baseada na troca de segurança e petróleo, né? Os Estados Unidos vêm com a segurança e os sauditas com o petróleo. Isso mostra também um certo descontentamento, porque mostra que os Estados Unidos não são capazes de alguma forma, proteger para sempre os sauditas, porque eles estão sendo atacados pelo Irã, como uma forma de retaliação, né? Não vamos esquecer que os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o Irã, e o Irã começou a atacar bases norte-americanas pelo mundo árabe. Então isso é bem importante a gente destacar. Agora, em relação a chamar esse acordo, esse grupo aí de OTAN, né? A OTAN é muito diferente em muitos aspectos, né? Tem tem um objetivo. A OTAN foi construída, um pacto que foi feito muito com a ideia de conter o avanço russo, né? E esse acordo não fala em conter Irã, por exemplo. Mas é importante a gente falar, que foi um ponto que eu trouxe no início do vídeo, que esse acordo ele começa a ser costurado em 2025, quando os sauditas e os paquistaneses começam as conversas após o ataque de Israel no Catar. Vocês lembram disso? Quando Israel atacou o Catar, porque estavam lá os membros do Hamas e eles queriam atacar o Catar, não o Catar, mas os membros do Hamas. Isso gerou um problema diplomático que meteu até os Estados Unidos na história, porque é onde está a maior base militar norte-americana, uma das maiores do mundo, se não a maior, é no Catar. E então o Catar é muito estratégico para os interesses norte-americanos, e Israel, de alguma forma, mexeu nisso, tanto que tem aquela cena do Netanyahu pedindo desculpa para o primeiro do Catar na Casa Branca, né? O Trump pegou o telefone, botou no lado do Netanyahu e pediu: vai lá e pede desculpa porque isso é um problema para mim. Basicamente foi isso que aconteceu. Aí nesse momento a gente começa a ver os sauditas se mexendo, né? E daí eles começam uma conversa com o Paquistão, que, enfim, é uma potência nuclear, e eles começam tratativas de negociação de defesa e segurança. Então esse acordo está sendo costurado desde 2025 e agora entrou a Turquia na história, né? A Turquia também já vem há algum tempo já conversando, mas esse negócio oficial, que se tornou oficial ontem, né? Hoje é dia 8 de agosto, pelo que saiu na manchete foi ontem, dia 7 de agosto. Então a conversa começou a ficar mais, enfim, né, tomou corpo. E aconteceu, né? Eles deixaram bem claro, como eu disse, que não é um objetivo para intimidar alguém, mas eles estão buscando uma forma de se defender e de estarem seguros.
Só que é interessante, porque os sauditas, por exemplo, quando eles foram atacados pelos Houthis agora, eles não atacaram o Irã, sabendo que os Houthis são parceiros do Irã. Tá, mas então isso quer dizer que eles estão tirando a influência dos Estados Unidos em relação à proteção que os Estados Unidos historicamente deu para esses países do Golfo e para os seus aliados, né, como a Turquia e o Paquistão? Não vejo. Mas é uma forma também de eles terem uma alternativa de se mobilizar quando os Estados Unidos não podem estar presente. E essa mobilização que, principalmente os sauditas, eu falo muito dos sauditas porque os sauditas têm esse peso histórico e simbólico no mundo árabe e no mundo muçulmano. E eles se colocarem nessa posição é uma forma também deles mostrarem para os países periféricos que, pô, olha só, nós podemos trazer segurança para vocês, de alguma forma, né? Nossa presença aqui traz segurança e não insegurança. Então mas enfim, a gente sabe como é que funciona a política e tudo é jogo, né? Ponto bem interessante, né? O Paquistão, por exemplo, e a Arábia Saudita. E há muito tempo o Paquistão fornece ajuda militar e treinamento para os sauditas. Então, essa história deles estarem se mobilizando não é tão nova, mas a oficialização de um pacto, né, desse acordo de Meca que eles têm falado, como a imprensa tem falado que é a OTAN sunita, é agora. De fato, isso é agora. Mas falando agora em termos bilaterais, esses países já trocam muita coisa, né, principalmente em termos de segurança também. Agora eu vou resumir aqui para vocês no fechamento do vídeo como eles trazem, né? O Acordo Conjunto de Defesa de Meca tem como objetivo fortalecer a capacidade de dissuasão coletiva contra qualquer ato de agressão e estabelece que um ataque armado contra qualquer um dos 3 países será considerado um ataque contra todos, segundo a declaração conjunta. Mas, de novo, esse acordo não traz as especificidades para ficar claro para nós o que pode acontecer, que nem os exemplos que eu trouxe no início. Se um país aleatório que é parceiro dos sauditas ataca o Paquistão, como é que fica? Vocês já viram como é que está a balança comercial da Índia, por exemplo, que é inimiga do Paquistão, com a Arábia Saudita? Está super em alta, está crescendo. Né? Eles estão começando, não, já estão fortalecendo. E não podemos esquecer que a Arábia Saudita tem um convite de pé aí para entrar no BRICS. Né? Não disse nem que sim nem que não. Mas a Arábia Saudita está ciscando aí. Então, como é que seria? Vocês acham que a Arábia Saudita vai entrar num BO aí com a Índia? Não. Então, é importante a gente ver quais vão ser os desdobramentos, se esse acordo é um acordo mais para formalizar algo que já existe em termos bilaterais, ou se esse acordo aí vai ter ações concretas de fato, porque mexe em muitas peças da região que não sei se esses países estariam dispostos, porque a ideia do acordo é justamente o contrário, né? Promover a estabilidade. Mas a gente sabe que todos esses países têm algum problema com alguém. Né? A Turquia tem seus problemas com a questão dos curdos, tem a questão com a Síria, né, que, enfim, agora está numa boa relação. A Turquia tem sido mais firme contra Israel. A Arábia Saudita ela fica numa posição mais diplomática, dizendo que só vai ter relações com Israel se tiver a construção do Estado palestino. O Paquistão tem o seu problema histórico com a Índia, que ali é um vespeiro que não dá para mexer. 2 potências nucleares, né, uma lado da outra. Então tem isso, gente. Então, enfim. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, assine o canal e deixe seus comentários também. Vão participar nos comentários, vamos explorar esse espaço. Se você já me acompanha no Instagram, eu vou ficar muito mais feliz se você também vir para cá, pra gente ter esse papo mais aprofundado. E é isso. Fica o convite.